Fala, gente, tudo bem? Eu me chamo Daliane, faço parte da equipe Soma, da vertente ambiental, e hoje eu vim aqui nesse cenário um pouco diferente bater um papo com vocês sobre as perspectivas de concursos ambientais, né? E que tem uma área ambiental incluída para o ano de 2026, certo? A gente está vindo de uma levada de concursos aí e 2026 não vai ser diferente. Tem algumas promessas, já tem edital aberto, tem concurso muito esperado há muito tempo que promete sair esse ano, e aí a gente tá aqui para alinhar com vocês essas expectativas. Para quê? Para que vocês possam se preparar, né? Pensar, que órgão que eu quero trabalhar, qual estilo de trabalho que eu quero, qual remuneração me atrai mais. Então, a gente tá aqui, né? A equipe Soma tá aqui para dar esse suporte para vocês, para dar esse arsenal de informações, para que vocês tenham a possibilidade de tomar decisões mais assertivas, certo? E a área ambiental ela é muito ampla, né? Tem várias formações que abrangem a área ambiental como um todo. Então, a gente vê oportunidades desde formações como biólogo, engenheiro ambiental, engenheiro florestal. Não é só uma classe específica, né? Geógrafo, geólogo, oceanógrafo. E a gente está sempre acompanhando as novidades para trazer para vocês. Mas é muito interessante também que vocês se mantenham atualizados, porque um concurseiro ele tem que estar muito bem formado tecnicamente, mas ele também precisa estar sempre regado de informações para que ele possa tomar decisões bem alinhadas com o que ele quer, né? Com os objetivos profissionais dele. E assim, se tem uma coisa que eu consigo falar com certeza, né? Que essa amplitude de concursos, ela vai continuar neste ano. A gente espera bastante que isso aconteça, né? Estamos nos preparando para isso, por isso que a gente está vindo com esse tipo de conteúdo para vocês, tá bom? E somado a isso, né, durante muitos anos a gente consegue entender que o serviço público, nas questões ambientais, vamos falar mais especificamente, né, os setores, os órgãos federais, estaduais ou municipais, eles apresentaram a defasagem. Então, muita gente se aposentando, alta demanda com pouco corpo técnico, e aí os órgãos precisaram se atualizar, tanto com relação às vagas, quanto com relação à remuneração, a planos de carreira dos servidores. Então, hoje vocês podem ver que os órgãos ambientais ou outros órgãos que incluam a área ambiental, eles têm feito essa reestruturação na sua remuneração, né, no plano de cargo e carreira desse servidor, e isso gera um efeito cascata. Não é só o órgão federal, por exemplo, que tem feito isso. Outros órgãos têm adaptado também essa ideia de trazer novos servidores para oxigenar o sistema a nível federal, estadual e municipal. E aí, falando nisso, né, vamos entender um pouco as vagas que estão abertas nesse momento. E para isso eu sou um pouco analógica ainda. Fiz algumas anotações aqui para a gente ir conversando sobre concursos que estão abertos em nível federal, concursos que estão para sair, né, que foram solicitados, que estão com banca definida, também a nível estadual, e mais lá na frente eu vou falar um pouquinho com relação aos municipais, né, que eu sugiro para vocês. Bem, a nível federal, a gente tem um concurso muito interessante que chama a antiga Valec, que hoje se chama Infra. Ela está com o edital publicado com uma remuneração girando em torno de R$10.000 e ela tem vaga para a área ambiental. Dê uma olhadinha nesse edital, procurem ele, que eu acho que vai ser interessante vocês darem uma olhada, é um valor bem atrativo, então acho legal vocês darem uma olhadinha. Ainda dentro dos federais, mas agora nos que a gente está esperando que saia, tem o Ministério do Meio Ambiente, né? Vocês estão sabendo aí que 400 vagas foram solicitadas, ainda não houve confirmação desse edital de fato,
mas ele foi anunciado, né, que se deseja que essas 400 pessoas cheguem até o órgão. E aí há um detalhe para esse concurso, porque ele exige um nível de formação, vamos dizer, formação que eu digo de estudo, né? Um nível de carga técnica do concurseiro um pouco elevada, certo? E aí dessa forma, como ela exige um pouco mais do estudante, ela precisa de uma preparação muito assertiva, muito direcionada, com pessoas que entendem do que aquele concurso está exigindo ultimamente, né? E aí eu já trago o Soma aqui, porque a gente é uma plataforma especializada para concursos ambientais, então a gente está bem estruturado, já tem o curso para o Ministério do Meio Ambiente para essas pessoas que querem se preparar com antecedência, tá? Então, como eu falei, né, são 400 vagas solicitadas, mas não houve autorização oficial ainda. E as pessoas que forem aprovadas nesse concurso, elas têm a possibilidade de serem alocadas para o Serviço Florestal Brasileiro. Também era um concurso super esperado, só que ele não vai ser lançado de forma isolada, tá? Ele tem a probabilidade de pegar aprovados do concurso do MMA, né, já que são vinculados. E aí, como eu falei, esse concurso exige uma preparação muito focada, certo? Então, venham com Soma, vejam aí a nossa trilha de estudos, está muito bem elaborada, bem encorpada com relação à área ambiental, porque é a nossa especialidade. Depois, não saindo ainda dessa área de analistas ambientais federal, né, tem também os tão sonhados IBAMA e ICMBio. Esses a gente acredita que seja um pouco mais a longo prazo, porque foram homologados recentemente os resultados de ambos e eles têm vencimento para 2028, né? Então a estratégia é manter o ritmo dos estudos para vocês chegarem competitivos lá na frente, tá? Saindo da esfera estadual, Saindo da esfera federal, a gente vai agora para os estados, certo? Entender um pouco como é que está a situação daqueles concursos que a gente já tem ouvido falar bastante e são esperados. Bem, primeiro deles que eu queria falar são 2 concursos para o mesmo estado do Amazonas que estão com edital aberto, então fiquem atentos ao cronograma, caso seja do interesse de vocês, né? Tanto a questão da remuneração, a forma do trabalho, né? Para vocês não perderem essas datas, que é a SEMA Amazonas e o IPAAM. São salários super atrativos, né? Variando de 3 mil, dos cargos iniciais, né? De nível de escolaridade fundamental e médio, né? Variando de 3 mil chegando até R$11.600, né? Então, são concursos interessantes para vocês estarem de olho, vocês verem como é que é a possibilidade de crescimento de carreira, porque a gente às vezes fica muito focado em IBAMA, Ministério do Meio Ambiente, CMBio, mas esses concursos estaduais são uma oportunidade muito interessante, porque eles podem ser um concurso escada e muitos deles têm remuneração maior do que o CMBio e IBAMA, por exemplo, iniciais, né? E aí você também tem possibilidade de ter uma carreira dentro do órgão chegando a um cargo de gestão, certo? Então, observem esse tipo de informação, esse tipo de crescimento que eu acho que vale super a pena. A banca é Sebrasp, certo? E aqui no canal a gente já tem análise dos editais e também análise do crescimento de carreira para esses 2 órgãos, tá bom? O próximo que eu queria falar para vocês é um que está sendo muito esperado, é uma novela. Tem 2 aqui que eu vou citar que são 2 novelas bem antigas, vamos dizer assim, que é o IBRAM-DF, o primeiro que eu quero falar, né? Ele foi solicitado, a banca ainda não foi definida, e aí a remuneração das informações que a gente tem, né? Ele pode iniciar com 8.900, com a perspectiva de chegar até R$11.400, dependendo do nível de formação que foi exigido nesse concurso, né? Depois vou falar agora dos estados do Nordeste, tá bom? Tem a SEMA Bahia,
que tem banca definida já, Fundação César Gran Rio, né? E uma expectativa de salário a partir de R$ 4.900. Ainda no Nordeste, como eu falei, tem o IMA Alagoas, também é uma oportunidade super interessante para o Nordeste, né? Tem edital recente dela, então é interessante para vocês formarem o cronograma de estudo de vocês, verem o material que vocês precisam estudar. E aqui a gente também tem material para esse concurso, né? Para dar uma base para vocês, certo? Então, a banca ainda está para definir e o salário, a perspectiva inicial de R$ 9.300, né? Conforme as informações que a gente busca. Saindo um pouco do Nordeste, né? A gente vai agora para o SEMA Mato Grosso, também está sendo super esperado. Há rumores de que ele está muito próximo de ser lançado o edital. A gente tem a banca definida, que é a César Gran Rio também, então há concursos com bancas similares que vocês podem aproveitar muitos estudos, tanto com a base, né, que a gente tem dos concursos ambientais, que a gente pode pegar de forma geral, legislação, por exemplo, mas também a banca, ela traz muito o que a gente pode esperar. As bancas, elas costumam ter um padrão de solicitação nos concursos, né, de cobrança. Então, é interessante vocês pensarem nisso também, escolher concursos de forma estratégica, vamos dizer. Depois do SEMA Mato Grosso, queria destacar também aqui o SEMAS Pará, certo? Que está sem banca definida, mas tem um último edital em 2023, com remunerações a partir de 6.800 e pode ser um norte para vocês estudarem para esse concurso, certo? Por último, mas não menos importante, tem o INEA Rio de Janeiro, que é esse que eu falei que era uma outra novela. Vocês têm ouvido falar bastante, a gente já falou aqui no canal sobre esse concurso. Há uma expectativa grande para que ele saia também, né? Expectativa por parte dos concurseiros, mas também por parte do próprio órgão, né? Há necessidade de corpo técnico para dar vazão para as demandas. O mundo como um todo tem evoluído cada vez mais, novas tecnologias sendo lançadas, e para elas estarem de acordo com as questões ambientais, elas precisam passar, por exemplo, pelo processo de licenciamento ambiental. E para isso precisa de servidor público, né? Então tá todo mundo querendo se adequar a isso, tá? E faltou uma aqui que também tá aí em alta, de que sai o edital em breve, a gente tá aguardando, já tem banca definida, que é a Agência de Defesa Agropecuária da Bahia, certo? A banca é a IDECAP, com expectativa de salários iniciais de R$ 6.500 aproximadamente. Então, é algo bem interessante para vocês, esses concursos. Deem uma olhada aí nos últimos vídeos que a gente fala sobre esses concursos, também tem bastante informação. Mesclem essas informações para vocês tomarem a melhor decisão. Com relação aos concursos municipais, que eu havia falado no início, existe uma demanda relacionada ao Ministério Público que vem pressionando essas prefeituras para elas encerrarem esses contratos temporários que elas fazem, certo? Para que o serviço público ele esteja em conformidade com a legislação. Então, servidores públicos dentro do órgão ambiental. Observem isso, vejam os diários oficiais das prefeituras, né, onde vocês moram, de cidades vizinhas, acompanhem, que pode ter uma baita oportunidade escondida aí nessas prefeituras e vocês devem agarrar sempre. Então, para esses concursos assim, prefeituras, vocês têm que se preparar da mesma forma como o estadual, o federal, estejam bem fortes com relação à parte técnica para alcançar a tão sonhada aprovação, né? E para fechar, queria falar um pouco de estratégia de escolhas no geral e de alinhamentos para os estudos de vocês. Primeiro, que vocês devem escolher muito bem o edital, alinhado com a perspectiva profissional de vocês, pensem onde vocês querem morar, a remuneração que vocês querem receber. Não façam uma escolha aleatória, vejam como é o exercício da profissão dentro daquele órgão. E com relação aos estudos, é importante que vocês se preparem a longo prazo. E nisso, o Soma pode ajudar vocês muito bem.
profissionais muito bem capacitados, professores concursados, que entendem muito da área ambiental, com o foco ambiental. A estratégia do Soma, né, o diferencial dele é esse. A gente está focado em uma área específica, então a gente tem como te ajudar nessa área, certo? Busquem a nossa plataforma, entendam melhor como é que funciona. A gente tem planejamento de estudos para vocês. Tirem as dúvidas, conversem com a gente para que vocês consigam fazer uma formação, uma capacitação mesmo a longo prazo, né? De forma robusta, de forma coerente com o que os concursos exigem de vocês. Então, eu desejo bons estudos, boa sorte. Estamos aqui para ajudar a todos. Nos busquem, tirem suas dúvidas e estamos super à disposição. Gostaria de reforçar isso. Estamos à disposição para que vocês tenham uma boa formação e capacidade de chegar no primeiro lugar, né? E alcançar tão sonhada aprovação. Então é isso, gente. Eu agradeço a atenção e fico à disposição aí para a gente conversar. Tchau, tchau. Fiquem bem.